vem trazer a tua palavra aos nossos corações, pelo teu Espírito. Amém. O que é religião, gente? É o homem querendo alcançar Deus. É o esforço do homem. É o esforço do homem. É o homem tentando a vitória com suas táticas. Quando ele ganha, ninguém aguenta. Fica bonito. Quando ele perde, Fica burburinho. ele não suporta. E todo mundo sofre. Mas Abraão teve a visita, o aparecimento do Senhor nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia, e nós já vimos aqui que é o Senhor que vem. Quando nós vamos, temos o movimento da religião. Quando o Senhor vem, temos o movimento do Evangelho. E a melhor posição para o Evangelho é assentado, descansando naquilo que é feito. Quando ele levantou os olhos, ele viu 3 homens de pé defronte dele. Nós já vimos também que isso aqui tem uma sinalização, que elas são 3 anjos, nós vamos ver pelo texto depois, mas um deles seria o anjo do Senhor, que na Bíblia tem uma ênfase de se tratar da revelação de Cristo no Velho Testamento, uma teofania, um aparecimento de Deus, e os 3 também numa figura da relação da Trindade, que tem um poder de coerção, de coletividade relacional. E quando ele vê, ele corre da tenda ao encontro e prostra-se em terra, e nós já vimos também que esse é um gesto de adoração. E o Senhor, ele disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Este texto é muito significativo. Se eu fosse traduzir o texto, eu traduziria: Senhor meu, já que achei mercê em tua presença. Fica comigo. Que é a mesma expressão dos discípulos de Emaús, que tiveram aquele encontro com o Senhor. A gente pode dar uma chegadinha lá no capítulo 24 de Lucas, e é um capítulo bem interessante. 13. A partir do versículo 13. Estamos aqui num evento pós-decepção. Jesus tinha sido crucificado na sexta-feira. O sábado tinha sido
um dia que normalmente para o judeu não se faz nada e muita tristeza. No domingo, então, aqueles 2 discípulos que estavam indo para Emaús, uma cidade nos arredores de Jerusalém, e aí vocês vão ver que, vamos começar aí a dar uma lidinha. A partir do 13? Pode ir do 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Eu queria a gente dar uma olhadinha, porque era o 3º dia e eles vinham conversando e discutindo, e Jesus aproximou e ia com eles. Eles estavam na decepção. O movimento é o movimento de Deus para o homem. Como Abraão estava lá no seu cantinho, tal,
Aí vem aqueles três. Aqui eles estavam decepcionados, estavam tristes e vinham conversando a respeito das coisas sucedidas. Brasil 0, México 0, o goleiro do México pegou tudo. Vinham conversando, batendo um papo. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, eles não reconheceram, seus olhos estavam impedidos de o reconhecer. Por quê? Após a ressurreição, a realidade espiritual modifica os fatos físicos e ele só pode ser visto por revelação. Eles estavam acostumados a estar com Jesus. Nós não sabemos quem era o outro, mas Cleopas era um discípulo que esteve com Jesus. E então Jesus instiga, Jesus pergunta: que é isto? Vocês estão preocupados com o quê? Por que vocês estão ansiosos? Vocês vêm discutindo aí o caminho? E eles pararam entristecidos. A distância entre uma cidade e outra é de mais ou menos 11 quilômetros. 60 estádios. E eles pararam. Quando nós não temos a revelação de Deus, nós paramos. Quando nós não temos a confiança na obra, na palavra de Deus e na obra da ressurreição, nós ficamos paralíticos. Eles ficaram pararam, entristecidos. E o Cleopas então faz uma coisa aqui. Mas você, por acaso, é o único? Você é um estrangeiro? Você não leu o jornal? Você não está atualizado? Ignora as ocorrências desses últimos dias? Quais? Que perguntinha, né? Para quem vivia Jerusalém, uma cidade de 200 mil habitantes, o fenômeno, o fato, foi um fato bem marcante. Multidão gritando: Jesus, quais? O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta? Eles não tinham noção. Eles tinham andado com Jesus, eles tinham ouvido Jesus. Possivelmente esses discípulos fossem daqueles que não tinham debandado, porque no capítulo 6 e no capítulo 8 de João, nós vemos um grupo que se debanda, porque o Evangelho não é matéria para multidões. É matéria para aqueles a quem o Senhor revela. E eles só tinham uma noção de um varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Mas os nossos sacerdotes e as autoridades o entregaram à morte de crucificação. Ora, nós esperávamos que ele havia de redimir a Israel, que Israel ia sair do cativeiro romano. Nós esperávamos que ele fosse o nosso rei.
Nós esperávamos que íamos ter uma nova história, mas já se foi, e já é o terceiro dia e essas coisas sucederam. E aí eles entram com uma historinha aqui. É verdade que algumas mulheres nos surpreenderam. Pastor, Ah, agora tem uma coisa curiosa que você está falando, estou pensando aqui. Se esses eram os que tinham intimidade, né, e não reconhecem Jesus nesse nível, né, e eram os que tinham intimidade. E se eu pegar também, tem um texto que Maria Madalena também não reconhece Jesus. Não. Ela que dizem que tinha tanta intimidade, né? não, eles não reconheceram. Então imagina quem está um pouquinho mais distante, como é que vai enxergar, né? Tem que ter Só por revelação. revelação. Hã? Só por revelação. Só por Esses revelação. caras que eram os que ficaram, né, e que tinham intimidade. Vocês querem ver um texto que é enigmático para mim? É Mateus 13. Mateus 13, não sei, quando ele diz que ele fala por parábola, para que É Mateus 13:11, acho. vendo não vejam, ouvindo, 18, 19. 18, 19, 13, 18, 19. Não, 13 eu não sei, mas está no 18, 19. Não, é capítulo 13, versículo 13. 13. Por isso fala por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. E aí, meu amigo? E aí? Isso aqui parece que Jesus está querendo dizer para não ouvir, para não entender, meu. Mas tem mais para frente. Aí complica mais, né? Não, mas tem um negocinho aí que tem. E nele se cumpre a profecia de Isaías. Mas cai daí no que o senhor falou. Só entende quem ele quer. Mas ele fala uma coisa, para que vendo não vejam, ouvindo não ouçam, e não entendam com o coração, e não se convertam, Isso. e sejam por mim salvos. Pois o coração desse povo está endurecido, vendo mal de mau grado, com seus ouvidos fechados, seus olhos. Mas o texto que eu queria 15. É o 15, onde eu estava aqui. Quem diz? Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Ó, a questão toda está, e se convertam. Sabe por quê? Porque se você se converter, não foi Jesus que converteu você. Isso aí, as pessoas hoje valorizam muito. Eu me converti e eu saí de perto dela. Eu aceitei Jesus. Eu me converti. Quando ele diz eu me converti, eu saio longe. Aqui, como é que você pode se converter? O profeta Jeremias disse assim: converte-me e serei convertido. Salva-me e serei salvo. Porque tu és o meu louvor. Se ele não me converter, eu não posso ser convertido. Se ele não me salvar, eu não posso ser salvo. Talvez por isso que ele endurece o coração, porque você pega aquele texto de Faraó, que ele endurece o coração de Faraó. Certamente. E então, se a gente pudesse reconhecer Jesus, pudesse ter essa possibilidade de crer pela nossa própria capacidade, nós também teríamos possibilidade de rejeitá-lo. Sei que manda dele, né? Agora, como a ação é divina, é Ele que vem, é Ele que nos abre os olhos, é Ele que nos conquista, né? As mulheres vieram de madrugada e disseram que não acharam o corpo de Jesus, e voltaram dizendo que tem uma visão de anjos. Mas isso é coisa de mulher. Mulher de vez em quando tem uns troços, olha só, como é que pode. Muito sensível. De fato,
Olha a outra. De fato, no verso 24, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Ah, desgraça. Ah, desgraça. Nós não queremos andar por fé, mas não ouviram. Mas não ouviram. Nós precisamos ver. Nós precisamos constatar. Aí Jesus perdeu a paciência. Jesus perdeu. Você vê que Jesus ressuscitado também deu um pito nele e disse: ô nécios e tardos. Como é que a gente diria isso assim mais modernamente? Ô lerdo, ô idiota, ô tonto, ô nerd, o que você quer? Vocês não ouviram eu falar? Vocês nunca ouviram o que eu falei? Eu falei tantas vezes que convinha que o Cristo padecesse para poder entrar na sua glória. Eu não falei isso. Faz 6 meses que eu venho repetindo esse negócio aí no pé do ouvido de vocês não escutaram isso? Deve ter falado assim mesmo. Olha, é minha interpretação, gente, por favor. Mas eu acho que é muito boa a interpretação. E ele diz, e aí Jesus resolve dar uma lição. Começou por Moisés, despencou pelos profetas, passou por meio de todas as escrituras. Sabe o que aconteceu? Pegou fogo no coração do povo. Os dois que estavam frios e tal, e aí eles se aproximaram da aldeia e ele deu que ia passar. Ele não, a expressão de Abraão. Fica comigo. Fica comigo. Desde que encontrei mercê, desde que eu encontrei graça, eu não quero mais largar o Senhor, não. Fica comigo. Vamos comer junto. Vamos compartilhar. Esta é a ideia do Evangelho. O Evangelho é compartilhamento. Compartilhar o pão. Isso é a verdadeira ceia, né? Companheirismo, a verdadeira ceia, é a comunhão. Mesmo porque eles vieram conversando sobre as escrituras e foi o agrado de todo mundo. É por isso que eles convidaram para ele estar, mesmo não o reconhecendo. Mesmo não o reconhecendo, mas esse aqui, sabe o que ele faz? Ele faz o gelo virar brasa. Ele faz a decepção se tornar esperança. Quando ele chega próximo, quando ele vem, ele vai criar uma nova realidade. E eles o constrangeram. Fica conosco, já está tarde, o dia já está se declinando. E é tão lindo esse texto para mim assim. E entrou para ficar com eles. Coisa boa. Hã? Coisa boa, hein? Que lhaneza, que educação, que doçura. Depois de chamar eles de tonto, Depois de ter chamado eles de tonto. Eles querem ficar conhecendo que a palavra é forte. A palavra, a riqueza da palavra, o Evangelho muda tudo. Fica conosco. Até o pito, né, cara? Até o pito não tem nem sentido, não fica magoado, não tem amargura. Não fez beicinho. Não faz beicinho, não fica. Eu excomungo vocês. Excomungo, vocês não prestaram atenção em tudo que eu ensino. É isso, né? A religião Eles despachavam tudo e botavam para correr, você não. Aí. E aconteceu o quê? Quando estavam à mesa, tomando ele o pão. Lembra-se lá no Abraão,
Quando Abraão viu o negócio, ele disse, ele tratou de, olha, fique aqui conosco, e aí ele produz uma série de eventos para tornar aquela relação uma relação significativa e de festa. Lavou os pés, fê-lo sentar debaixo dos carvalhais, correu na tenda de Sara e disse, pega 3 medidas de farinha, porque eram 3. Pega 3, eu não quero que ninguém passe fome aqui. Correu no rebanho, pegou um bezerro cevado daqueles baby beef, baby beef, aqueles correu. Você está vendo que o negócio é longo, porque o bezerro tinha que ser matado, o pão era mais rápido para fazer, mas tinha... O pão era a entrada. Era a entrada. Era o couvert. Você está vendo a intimidade que ele estava tendo ali? Gente, isso é evangelho, gente. E a informalidade, né, pastor? Informalidade. O que me chama a atenção nesse texto, que tocou no meu coração aqui, foi um negócio que eu nunca tinha visto, essa questão de Jesus admoestar, e mesmo depois ele usa palavras, os caras ficam apaixonados por aquilo. E o que o irmão falou ali, na religião, quando tem quando alguém te acusa ou te excomunga na religião, você se sente um lixo. Pois é. Aqui a pessoa se sentiu amada, né? Apesar de tomar um puxão de orelha, ele sabe então, que isso é o amor. Em Cristo, né? É maravilhoso, né? E aí abençoou e tendo partido lhes deu. E aí é minha percepção. Jesus não... ele estava usando uma roupa que, para mim, ele não apareceu nu para frente, mas ele foi enterrado nu, enrolado em lençóis. Quando ele ressuscitou, os lençóis ficaram. Então ele já vinha com um guarda-roupa celestial. Não é um guarda-roupa aqui da terra. Mas ele tinha os traços da cruz, porque esses sinais da cruz, eles são eternos. Eles não são passageiros. A manga escorrega. Hein? A manga escorregou a mão. Quando ele pegou, assim, eu faço na minha imaginação, o pão árabe, o pão judeu, não, ele pegou o pão aqui, quando ele partiu e fez isso assim, ó, porque ele diz assim, e tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então, cara, nós não estávamos vendo, nós não estávamos percebendo quem era, abriram-se os olhos e o reconheceram. Mas quando eles o reconheceram, ele... Putz, aí deve ser duro. Eu aqui dei só uma palazinha, mas eu quero que vocês vivam pela fé. Não é pela minha presença aparente, mas é pela minha presença apesar de vocês não me verem. É isso que é a questão espetacular do Evangelho. É que aquilo que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém. Então, disseram um ao outro, olha o que eles ficaram. Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Olha como eu sou aquecido pelas Escrituras. Às vezes é uma leitura, às vezes é uma pessoa falando as Escrituras. Meu coração
é aquecido. Eu posso às vezes estar muito triste ali, quando eu vejo as Escrituras, elas trazem ânimo. Hoje fui tão precioso lendo Malaquias. A gente só olha Malaquias 3:10. Hoje eu li os 4 capítulos de Malaquias e focalizando em alguns termos, algumas palavras que aqueciam o meu coraçãozinho. E disseram, não é? E na mesma hora, o que eles fizeram? Levantando-se. voltaram. Agora, meu filho, depois que tem revelação, você não fica aí. Tô doido. Ah, mas já está de noite. Está de noite, mas nós precisamos contar para os outros o que nós experimentamos. Eles nem terminaram, porque eles estavam indo para Emaús, devia fazer alguma coisa. Não fizeram nada. Nada. Aqui, Entraram na casa. pararam e voltaram. Por quê? Por que eles voltaram? Porque eles tinham que anunciar aos outros aquilo que tinham experimentado. E foi voltando, acharam os outros reunidos, os 11, e outros com eles. E tinha mais gente. O que eles estavam comentando naquela hora? Já era de noite no domingo, viu? Não, Senhor. Acontecimento. Porque eles disseram assim, eles disseram para Jesus, o senhor entra aqui porque já o dia declina. Então, para eles voltarem 11 quilômetros, por mais rápido que eles fossem, eles iam levar mais de hora. Duas Duas horas. E ali, o terreno é assim, eu tive lá naquele negócio, o terreno é bem... Bem depois de ter visto Jesus, acho que o cara dá um pique bom, né? Reduz isso pra 1h30. Mas mesmo assim é carne. É carne. E umas 2 horas eles foram e chegaram lá e os outros estavam reunidos e... Os e quais eles- diziam. Hein? Os quais diziam. O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Ixi, eu tinha pegado. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido a partir do pão, no partir do pão. Quando é que ele foi reconhecido? No partido. No partir do pão. Olha só. Partilha. O partir do pão, no sentido bíblico, é a comunhão que nós temos na presença de Jesus conosco. Eu gosto disso lá no livro, lá no nosso texto. Vamos voltar lá para Gênesis, capítulo 18, versículo 3. Se acho, desde que, já que eu achei o quê? Favor, Mercê. graça, Shen. Esta é a palavra do Evangelho. Ela pode ser traduzida de diversas maneiras. Aqui eu tenho um dicionário de Strong que ele diz favor, graça, charme, elegância, favor, aceitação. Mas também ela pode significar benignidade, bondade. Não é a graça que foi vista em Noé, pastor? Não é a graça que É, foi vista em Noé. mesma graça. Se eu achei, eu não gosto eu não traduzo ser, sabe? Porque ser Condição, né? é uma condição. Já que eu acho graça na tua presença, porque foi o Senhor que veio, é porque o Senhor achou-me. A sua graça me achou. Achou-me. E
eu quero te pedir, eu rogo-te que não passes do teu servo, e fique. No Evangelho, Deus vem e nos encontra, e nós não queremos mais sair da sua companhia. Na religião, nós buscamos a Deus e não o achamos. E ficamos o tempo todo amuados porque não percebemos a presença de Deus. No Evangelho, Deus vem para nos achar, para nos buscar. E depois que nós percebemos a presença de Deus pela sua palavra, nós queremos que Ele fique. Para quem nós vamos, se o Senhor tem as palavras da vida eterna? Então eu queria que você olhasse este lado da palavra misericórdia, graça, favor. No capítulo 19 de Gênesis, versículo 19, também ele nos dá esta... quando o Ló estava sendo retirado, né? Ló não saiu com muita facilidade, principalmente por causa das suas filhas que tinham os seus noivos, namorados, e a mulher também estava com... Eles estavam amarrando ali na madrugada os anjos, que são esses dois anjos, porque depois eram os três que vieram, depois a gente vai ver lá. Os dois anjos que foram para Sodoma para fazer a condenação. No 16, ali no 18, 16 fala. Esses anjos olharam para a direção de Sodoma. E mostra que no verso 15 do 19, só para a gente ler um pouquinho, o verso 15 do 19. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, bora, toma tua mulher e as tuas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Bora, levanta. Isso é madrugada, ao amanhecer, bem romper da manhã. Vambora. Eles avecharam ele ali. Aí, como porém... se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. E o tiraram e o puseram fora da cidade. Essa palavra, Shemlah, ela tem origem em Shem, a misericórdia. Ele disse, pegaram e tiveram o Senhor misericordioso, e sendo o Senhor misericordioso, arrancou. Gente, é a graça que nos tira do pecado. É a graça que nos saca. Mesmo quando a gente não quer. Quando a graça nos quer. A graça nos arranca da toca. Esse aí não é seu lugar. E ele puxa. E o verso 17. Eu acho esse verso aqui, quando a gente for estudar lá, o ano que vem. Os 3 anos. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida. Não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Ló é danado, né? Ló é danado porque ele não fica, né, no monte. Não fica. Mas o ano que vem a gente vê isso aí. E aí o Ló disse: Senhor meu, eis que o teu servo achou mercê. Aí, diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia.
que me mostrastes, Salvando. salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe. Eita, cara. A E eu gente- morro. O ser humano é bicho. O bicho terrível, né? Tá com medo. Fica hein? vendo vídeo também. O bicho terrível. Queridos, quando a graça nos alcança, não vamos fazer muitas perguntas. Vamos usufruir da comunhão, da intimidade. Eu gosto de um texto lá de Ruth, capítulo 2, versículo 2. Ruth, a Moabita, que quando ela Capítulo aqui. 2:2. Ruth, a Moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ó. Eu quero ir atrás de alguém que me favoreça. E aí o que a sogra disse? Ela lhe disse: Vai, minha filha. Vai, minha filha. Procura quem lhe favoreça. Não procure quem lhe cobre, quem lhe requeira. Vá buscar a alguém que lhe favoreça. Essa é a palavra. Favorecer aqui é a palavra que está representando como o motivo de ser alcançado. O que você quer? Eu quero o favor de Deus, eu não quero outra coisa, não. Veja o verso 10 aí no capítulo 2 também. Depois o verso 13. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? O favor de Deus não é para quem é membro da família, o favor de Deus é para o indigno, para o estrangeiro, para quem não faz parte. O favor de Deus ela estava admirada, como é que o Senhor me favorece, sendo eu estrangeiro? Veja o verso 13 ainda também. Disse ela: Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolastes e falastes ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Não sou ninguém, eu sou Nem nem para uma ser serva, servo, não né? servo. Mas o Senhor me favoreceu. A graça, ela parece o jogo da Alemanha contra Portugal. A vitória é escachapante. Os caras saem de lá humilhados. A graça humilha o mérito. Você não merece, né? Ela ofende muito o mérito, porque eu não mereço. E o Senhor está me botando, fazendo um banquete de rei. Eu sou mendigo da rua, cara. Eu tenho um amigo, ele tem posses lá em São Paulo. Não vai me expor, hein? Pode levar, você é bonito, fez dinheiro. Não, mas é em São Paulo, é aqui em Londrina, não. E ele estava com os filhos adolescentes dando problemas. E um dia ele mandou a mulher, pediu a esposa para fazer um banquete. Ele trouxe 4 mendigos. Que rua?
sujos, aquela casa toda esplendorosa, e os mendigos chegaram ali e disse: olha, vocês vão sentar aqui e esse banquete é feito para vocês. Os filhos ficaram, porque o cheiro deles, e aqueles 4 mendigos dizendo: doutor, eu não posso sentar nessa mesa. Nós não somos dignos. Nós não somos dignos. E ele disse: bem, é para vocês. E aí ele tratou de mostrar o que era o Evangelho. Que Jesus disse: quando você fosse fazer um banquete, que você fosse e convidasse pessoas que não pudessem retribuir. E aí ele foi falar e disse: os meninos dele, os 3, estavam assim em estado de choque. E ele serviu bem e tal. Depois ele disse: agora eu vou dar um banho em vocês, eu vou colocar uma roupa nova em vocês, mas tudo isso aqui é periférico. Só quem pode trocar o coração de vocês é Jesus. O remédio foi muito bom, foi uma dose cavalar para os filhos verem o que é graça. E é para nós. A gente acha que merece, que tem direito. Agora, esta palavra que Abraão diz aqui é: desde que eu achei graça, já que eu achei graça, por favor, não vai embora não, fica comigo. Satisfazes a minha fome de amor. Eu vou tentar fazer um pouco aqui para ti que estás com fome, mas o Senhor que veio a mim satisfaz. Queridos, eu me impressiono muito, porque às vezes a gente procura nas coisas deste mundo coisas que nos satisfaçam, mas essas coisas todas são passageiras. Mas tem um banquete preparado para nós e nós precisamos saber disso. Amém. E esse banquete é para os indignos. Amém. É o banquete do Shem, da graça, do favor, da misericórdia, do amor incondicional de Deus. As duas histórias, quando elas se cruzam, a religião, ela nos faz idealizar e criar um Deus, e nos faz perseguir esse Deus, e nos faz cobrar esse Deus. Mas um Deus que no fundo só serve para levar a culpa quando as coisas não derem certo, para que num segundo momento eu possa me reatar com Ele, tendo em vista o rito que cada religião propõe, mas onde eu sou o meu próprio Redentor. Quando eu adoro esse Deus, na realidade eu estou me adorando. E quando eu deposito fé nesse Deus,
Na realidade, eu estou crendo em mim mesmo, naquilo que eu posso fazer. É um Deus que eu chamo de Deus para ter essa relação religiosa. É um Deus que vai servir num determinado momento para que eu me esconda nele. Mas na realidade sou eu. É só tirar o D e o S. Fica exato. Tira o D e o S, fica eu. E esse Deus do Evangelho é o Deus que, como a gente está percebendo aqui, tanto no texto aqui de Gênesis 18, como um pouquinho para frente também na passagem de Ló, é um Deus que insiste, que vem atrás, que persevera, que nos livra do juízo, né? Nem que para isso ele precisa nos arrancar pelo braço. E é o Deus também que se coloca a caminho com os discípulos de Emaús, a caminho de Emaús. É um Deus que busca a comunhão, um Deus que mais uma vez vem em direção a quem pensou que ele era uma religião. Por que a desesperança? É porque Deus morreu. Nós estávamos esperando que ele ia redimir a Israel. Isso também é um erro muito comum da religião e é um erro nosso, porque nós achamos que as coisas vão ficar tudo bem aqui. Não vão. Ele não veio ser um político que vai restaurar o paraíso na terra. Não, aqui ele vai acabar com tudo. A gente fica esperando muitas vezes que as coisas irão melhorar, né, do ponto de vista da vida, seja lá qual for o tipo de vida que eu e você tenhamos, a cor dos olhos que nós temos, a condição social. Aqui nesse mundo, Deus não veio para criar o paraíso na terra novamente. Deus olhou para essa estrutura toda e a palavra de Deus vai dizer lá em Romanos 8 que toda a criação geme aguardando a revelação da glória dos filhos de Deus, né? E não somente ela, mas nós também que recebemos a primícia do Espírito, também gememos aguardando a adoção de filhos, a saber, a ressurreição do nosso corpo. Aqui é complicado. A religião sempre apresenta uma solução para o aqui e para o agora. Por isso que essa estrutura que a gente vê cresce tanto. Porque ela quer evitar você de ter problemas aqui e agora. Bom, a paz que Jesus nos dá é a paz que excede todo o entendimento. O que significa isso? Às vezes está tudo caindo na sua cabeça, mas lá no seu íntimo você tem um lugar, um ninho, um colo, um lugar onde partir um pão, um lugar onde tomar uma ceia, um lugar onde ter comunhão, mesmo no maior calor do dia. Há uma possibilidade da celebração. Não é uma resolução do problema aqui e agora. É a convicção de que Deus é por mim, não contra mim. De que Deus veio em minha direção e que isso não vai mudar. Ainda que eu coloque obstáculos, Ele vai me conduzir, me tirar dessa estrutura toda. Uma outra realidade que eu vejo é que nada que Deus possa fazer de modo visível pode produzir fé no nosso coração. Esses discípulos andaram com Jesus, viram o que Jesus fez. Eles eram íntimos, eles voltam para a reunião dos 11. Eles sabiam o que Jesus havia dito sobre a ressurreição, sabiam o que as mulheres haviam dito sobre o fato da ressurreição, sabiam que outros irmãos tinham ido lá constatar e viram que o que as mulheres falaram também era verdade, mas jamais
a alegria da ressurreição fez parte do coração deles. Porque o Deus da religião é um Deus que só tem o poder de fazer aquilo que é uma possibilidade em mim. Então, se não há essa possibilidade em mim, também não há essa possibilidade em Deus. Porque, de fato, Deus sou eu. O texto vai dizer que eles veem em Jesus um profeta. Jesus não é um profeta, Jesus é um Messias. Andando. Às vezes também nós vemos em Jesus alguém que pode resolver o nosso problema, alguém que pode trazer uma esperança de melhora desse mundo, alguém que é muito parecido conosco, que não altera a ordem do mundo, simplesmente a inverte. Mas Jesus veio trazer o reino de Deus, trazer o reino do Filho que é amado por Deus. E isso para dentro de nós. Porque o reino de Deus não está lá, não está acolá, ele estará em nós. Nada que nós possamos ver traz ao nosso coração descanso. O que traz ao nosso coração descanso? Quando nós ouvimos a palavra do pastor. A palavra do pastor Alexandre, do pastor Glenn. Não. Essa não. A palavra Do pastor. do pastor. Do bom pastor. O Supremo Pastor. E nós vemos como hoje, na religião, a palavra de Deus tem sido desprezada. As pessoas não se atinam à palavra. As pessoas não querem saber, como os bereanos, se aquilo é realmente assim. Qualquer bobagem que qualquer um diz, desde que aquilo venha de encontro ao comichão dos meus ouvidos, eu recebo aquilo de bom grado. Mas a única coisa que pode mudar os nossos corações é a palavra de Deus. É perseverar na pregação do Evangelho e também pedir: Deus, fala comigo. Porque Deus nos gera de novo por meio da sua palavra. Deus nos faz novas criaturas por meio da sua palavra. E às vezes parece que a gente está ouvindo. Mas Jesus falou durante 3 anos e meio com esses homens. Mesmo de tudo que depois do que ele fez, de tudo acontecer conforme ele disse, seu coração só queimou no momento em que aprove a Deus revelar a palavra. Então, algumas coisas que eu percebo hoje, né? Hoje é palavra de Deus, né? Os liberais acabaram com a Bíblia. Uhum. E os tradicionais. Com a fé. Então, gente, há a diferença do Evangelho, da religião. Deus vem, Deus age. Deus não veio instaurar o paraíso na terra da forma humana. Deus falou: nesse mundo vocês vão ter aflições. Deus não veio ser um resolvedor de problemas. Deus veio destruir o que não tinha jeito. E Deus veio fazer nova todas as coisas por meio da sua palavra. E a única possibilidade para Ele fazer isso comigo, com você, é o sacrifício de Jesus Cristo, é o sangue do Cordeiro. E já que nós achamos mercê diante do Senhor, que Ele não passe de nós. Em nome de Jesus. Amém. Nós precisamos mais de Ti do que do ar que respiramos. O ar uma hora vai parar, mas a Ti nunca.
mais importante do que tudo nesse mundo é saber que o Senhor veio e veio para ficar conosco. Jesus disse para os seus discípulos: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Amém.